Boa noite. Eu quero agradecer-vos por partilharem os meus estudos que eu faço com a doutrina espírita. Então hoje nós vamos falar de expiação sem medo. E nós hoje estamos na Sexta-feira Santa, né? Dia em que se comemora a morte de Jesus aqui na Terra. Este foi um acontecimento grave e até hoje se nota os efeitos deste facto, deste acontecimento. No domingo, nós vamos então comemorar o dia da ressurreição de Jesus. O dia em que ele volta à vida. Então, é isso que nós vamos nos fixar. Vamos esquecer a ideia da morte e vamos nos fixar na vida. A vida que serve a todos nós no momento seguinte, a cada momento seguinte da nossa vida. Quando ele morreu, ele nos deixou a frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele comparou-nos a bebés na altura, que não sabíamos o que fazíamos. E ainda continuamos crianças em muitos aspectos. Alguns de nós já somos assim pré-adolescentes. Mas Jesus sabia que nós iríamos crescer e queríamos aprender muitas coisas. E a doutrina espírita nos dá esclarecimentos claros sobre uma abrangência de assuntos sobre a vida em geral. Esta frase, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, foi a frase em que eu me baseei para fazer o trabalho que vos vou apresentar. E os Espíritos nos dizem que nós estamos num mundo de provas e expiações. E esta palavra, expiação, está associada à culpa e nos vem atrapalhando muitas vezes até nos dias de hoje. E a expiação, então, o que é? Então, a expiação é ato ou efeito de expiar, cumprimento da pena ou castigo que se reputa equivalente à culpa ou delito. É o sacrifício expiatório, penitência, e é uma palavra muito antiga e remota às preces para aplacar a divindade. É interessante que o próprio dicionário nos remete para a antiguidade desta palavra. E estas preces a expiação nesta altura, antiguidade, era um conjunto de preces feitas num cerimonial e ritos em que eram sacrificados animais, pessoas, inclusive crianças, com a intenção de acalmar a divindade, quando acontecia algum acontecimento que metia medo aos homens. Então, ou que atrapalhava o seu dia-a-dia, então quando havia secas ou cheias, ou até tempestades violentas, eram feitas estas cerimónias. Ainda hoje se conhece pessoas que têm medo da trovoada. Isso está ligado a atavismos das nossas vidas primitivas. Então criou-se aqui a ideia do medo, em que o Deus é um Deus castigador e que precisa de pagamento para se aplacar. E todos os acontecimentos eram culpa dos homens. Daí vem a ideia do pecado, das penitências, das promessas, até daqueles sofrimentos pessoais que as pessoas infligiam a si mesmo para expiar culpas. E tudo isso para acalmar a culpa. Só que isso era feito por atos exteriores. Mas nós crescemos um pouco, não é? E agora já estamos com certo amadurecimento. E a doutrina explica, é clara e diz, não há culpa.
E a culpa já não é do nosso tempo. A responsabilidade, sim. Porque a verdade é que nós somos o que fizemos. A nossa vida atual é o resultado daquilo que fizemos. Mas isto não nos deve meter medo, nem nos deve pôr numa situação de lamentação. Como Emmanuel nos diz, arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes, é compreensível que nos firamos muitas vezes no espinho da senda. É natural porque nós ainda somos crianças, ainda estamos a aprender e nós erramos, vamos errar ainda muitas vezes. É tentativa e erro. E é compreensível porque, como estamos no mundo de provas e expiações, entre nós há muita diversidade de espíritos. Uns servem como exemplo para nós seguirmos e outros apresentam-se como desafios para nós percebermos quais são os sentimentos que nós precisamos de melhorar. Allan Kardec, como era observador, ele observava que havia umas situações em que este facto, a expiação, era muito levado a peito pelas religiões. E ele faz esta pergunta: a falta de simpatia dos que estão destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amarga, de facto, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois que acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis então apenas a consequência dos vossos preconceitos. Então nós vemos assim que a doutrina espírita, já na altura, era muito avançada para as ideias. No tempo de Allan Kardec, e isso não acabou ainda assim há tanto tempo, a lei do divórcio não era aceita pela maioria das religiões. Então, quando havia separação do homem ou da mulher, eles passavam perante a sociedade a viver em pecado. E eram olhados pela sociedade do lado. Além de que a maioria das mulheres não trabalhava e era sustentada pelo marido. Então, muitas pessoas viviam numa situação infeliz, violenta, até o fim da sua existência terrena, por necessidade. Mas nós vemos aqui que os Espíritos nos dizem que não há necessidade para expiar de vivermos numa situação em que somos maltratados. Ainda hoje, apesar já de haver a lei do divórcio e de separação, e isso é encarado com naturalidade, há pessoas que se mantêm nessas situações exatamente por um sentimento de culpa, por um sentimento de carência afetiva. Porque se acham que não são merecedoras de outra situação, ou se acham incapazes de viver a sua vida sozinhos, enfrentando as suas dificuldades. E também há pessoas que se juntam para casar ou em união para juntar fortunas ou para juntar nomes e prestígio social. Quem estiver numa situação dessas difícil deve procurar ajuda, porque mantendo-se nessa situação não vai expiar coisa nenhuma, porque, salvo exceções, as pessoas que se mantêm nessa situação desenvolvem transtornos emocionais muito graves, para além de que
podem alimentar ódio, rancor e aversão. Então ainda vão juntar aos seus problemas que têm mais esses. E Allan Kardec, como gostava de aprofundar as coisas, e tudo isto eu sugiro que vocês leiam, está no Livro dos Espíritos, no livro 4, ele continua assim: mas então, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos quando no estado do Espírito, e antes da vossa reencarnação para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus e sobretudo da lei da justiça fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente numa outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo passado. Então nós vemos pessoas que se dedicam bem, levam vidas retas e mesmo assim sofrem muitos sofrimentos, têm muitas aflições. Isso aconteceu com Chico Xavier, com Madre Teresa de Calcutá e até com Allan Kardec. Quando nós lemos assim esta parte, os espíritos nos esclarecem que os espíritos, quando no mundo espiritual têm um certo amadurecimento, podem escolher as provas que querem passar com a intenção de expiar as culpas anteriores, as culpas ou os erros anteriores, ou então com a intenção de evoluir mais rápido ou até para fazer um serviço que querem fazer mais à frente, não é? Isso mostra uma certa evolução do espírito. Quando nós lemos isto, a gente fica assim, isto pode ser o nosso caso. Isto já não é expiação, isto já são provas. Mas com a continuação do estudo, Allan Kardec ajuda-nos a sair das ilusões. E ele nos diz assim, preto no branco: provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não ser provado. Então não vale a pena a gente perder tempo a pensar, então afinal eu já pertenço aos taizinhos que tais. A verdade é que nós estamos num mundo de provas e expiações em que o mal predomina. Se o mal predomina, isso quer dizer que em nós, incluindo em mim, existe muito mal para ser retificado. E este mal pode ser de forma consciente ou por ignorância, né? E nós precisamos de fazer, para sabermos se é ignorância ou se é forma consciente, nós precisamos examinar intimamente os nossos sentimentos, a atitude que leva às nossas atitudes. Isso é necessário que a gente faça para o nosso próprio bem. Allan Kardec, na Gênese, faz-nos uma advertência muito clara. Ou é assim, ou assim. Nós estamos no mundo de provas e expiações, neste momento, a caminho, em transição para um mundo de regeneração. E ele nos diz assim, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoam espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, e agora já é, grande imigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos da Terra. Substitui-losão espíritos melhores, que farão reina em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então está nas nossas mãos ser tocados pelo sentimento do bem
para continuarmos na Terra. E reparem uma coisa, eles não estão a dizer, e Allan Kardec não diz aqui, que precisamos ser anjos para entrar nesse mundo de regeneração. Nós precisamos de conhecermos os nossos sentimentos e transformarmos. Não fazemos o mal pelo prazer de fazer o mal, nem com total indiferença pelo bem-estar dos outros. Não é nada que nós já não consigamos fazer. Neste momento já estamos com amadurecimento suficiente para reconhecermos isso e tomar as nossas decisões. Então, as consequências da nossa vida, agora e no futuro, serão sempre nossas, não serão castigo de Deus. Está nas nossas mãos, continuamos aqui no nosso planeta azul, melhorado no planeta de regeneração, e fazemos parte daqueles espíritos melhores que farão reinar a justiça, a paz, a fraternidade, ou então iremos ser deslocados para outro mundo, também de provas e expiações, talvez um pouco até em pior estado do que o nosso agora. Sem internet, talvez, sem água quente canalizada. Eu estava a tomar banho hoje e estava a pensar nisso, meu Deus, baixo, sem quartos de banho, etc. Vocês imaginem isso? Não vai ser fácil, é melhor a gente começar a tomar conta dos nossos sentimentos e a melhorarmos. E isto é assim, nós não nos faltam espíritos benfeitores que nos advertem e nos expliquem as coisas para nós refletirmos. A expiação é medida de lei apenas para os corações endurecidos. Nós somos filhos de um Deus amoroso e misericordioso. E a partir do momento que nós amolecemos o nosso coração para aceitar as leis divinas e alinharmos com elas, a expiação deixa de fazer sentido. Então, as nossas dificuldades, as nossas provas, passam a ser encaradas por nós como lições. E então a nossa vida começa a ser mais leve. E nós não temos que nos lembrar que a doutrina espírita nos dá esse conhecimento, por isso é que nós estamos sempre a dizer que é necessário estudar, é que se a nossa vida é a consequência daquilo que fazemos, isso acontece porque nós registramos em nós tudo o que de errado fazemos, mas também registramos em nós tudo o que é bom que fazemos. E dessa forma vamos contrabalançando a nossa situação. Isso é devido à misericórdia divina. Então, nós assim vamos adquirindo a consciência que podemos melhorar, retificar e trabalhar no sentido do bem. E este sentido do bem é em relação aos outros, mas é em nós mesmos. Porque nós não podemos dar aquilo que não temos. E é este sentido e este trabalho que vai nos proporcionar a sintonia que devemos querer e que nos levará para um mundo novo. Devemos lembrar que tudo nesta vida, neste mundo, é transitório e que não, sinceramente, já nem é inteligente pensar, apegar-nos porque não nos vai servir de nada. O que vai nos servir é aquilo que vamos levar registados no nosso corpo espiritual. É a tal túnica nupcial que Jesus nos fala na parábola do festim das bodas, que nos proporcionará uma entrada no reino dos céus, não é? Para finalizar, vou-vos deixar aqui com uma mensagem de Santo Agostinho, tirado do livro de Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, em que diz: há muitas moradas, no capítulo 3, há muitas moradas no reino do meu Pai.
E o mundo novo faz parte do progresso, porque vai passar a terra. E Santo Agostinho diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a elas estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria distribuição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que o meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então eu vou-vos deixar aqui com a mensagem da bondade de Deus e que não se esqueçam nunca que Jesus continua vivo e é Ele que nos tem a missão de nos conduzir ao Pai. Fiquem bem e até à próxima.